E o Flamengo é tricampeão da Supercopa do Brasil. E a imprensa esportiva rasgou elogios porque o time do Felipe Luiz amassou o Botafogo, hein? Apagou de vez o foguinho, meus amigos. Vamos juntos aqui analisar. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o like, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva e ative o sino das notificações e deixe a sua risada nos comentários aí. Aqui no canal nós trazemos sempre o melhor do futebol pra vocês. Se seu time perder, nós vamos rir, vamos rir. Vamos analisar então o que a imprensa falou referente a essa partida, ao título do Mengão. Créditos e ESPN, bora pras notícias do Flamengo. Supercopa Rei, um ambiente espetacular. Aliás, o estádio estava cheio, não só cheio, como super lotado, né? Muito mais gente do que cabia, principalmente na parte da torcida do Flamengo, muito mais gente do que comportavam as cadeiras aqui do Mangueirão. E os rubro-negros fizeram uma festa incrível para comemorar o primeiro título da temporada, o segundo título de Felipe Luiz e o 14º título, por exemplo, de Bruno Henrique e Arrascaeta. Um título super merecido debaixo de chuva, muita chuva, um jogo com diversas intercorrências. O jogo foi paralisado por volta de 1h15 por causa do dilúvio já costumeiro aqui da capital paraense, mas quando a chuva diminuiu e ela permanece até agora, uma garoa fina nesse momento, é verdade. Enquanto isso, os jogadores vão comemorando aqui no gramado do belo e reformado estádio Mangueirão. Tá ao meu lado Alex, que acompanhou, assim como eu, tudo de pertinho aqui do Mangueirão. Uma temporada que se inicia muito bem para o Flamengo, não, Alex? Boa noite, prazer tê-lo com a gente mais uma vez, num estádio, numa decisão, com troca de passes, dessa vez aqui em Belém do Pará. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo que está em casa. Antes de tudo, até agradecer muito o carinho, né, que a gente recebeu. A gente foi jantar ontem na Estação das Docas ali, então aquela questão de você estar vivendo, a gente viu o torcedor vivendo e a gente também foi muito bem recepcionado, como todo mundo que está aqui. Cidade bem cheia, né, com bastante gente, lógico, a maioria flamenguista, que deu para ver também. Agradecer desde já todo mundo que está aqui por trás, é muita gente trabalhando, gente, com chuva ou sem chuva, com calor. Então estamos aqui de novo com o maior prazer, num campo, numa decisão, numa grande decisão. Uma pena, a gente vai discutir isso um pouquinho ali na frente, que acho que o jogo poderia ter uma chance de ser um pouco melhor, mas não como algo, dessa vez aqui não poderia ser que estava programado, mas a gente refletir a partir disso. Mas o Flamengo, eu acho que ele confirma esse favoritismo, alguns passos na frente do Botafogo, né, em relação à parte física, organizacional, de planejamento. Pelo que a gente viu até agora, dentro de campo se refletiu muito isso, antes da chuva, como é famoso aqui em Belém do Pará, e depois da chuva também, imprimindo um ritmo muito forte, levando uma dificuldade para o Botafogo pelas beiradas, naqueles movimentos muito bem coordenados já. Então era perceptível essa diferença que a gente acabou vendo no jogo, mas eu acho que assim, um belo evento, tudo dá para a gente imaginar e tirar belo proveito disso, mas que siga realmente com belos eventos, todo mundo prestigiando, e a gente vai destrinchar um pouco mais do que foi esse jogo aqui. É isso, a gente está mostrando os gols para você nesse momento, né? Os gols dessa vitória maiúscula do Flamengo, né? Que se impôs em cima do Botafogo praticamente durante os 90 minutos, né? Foram raríssimos, se é que houve um momento do jogo em que o Botafogo esteve melhor, né, Alex? Porque se a gente pensar desde o início da partida, né? O Flamengo optou por marcar o Botafogo no campo dele, às vezes nem com muita pressão, mas com muitos jogadores no campo de ataque, e o Botafogo simplesmente não conseguia fazer uma saída de jogo de qualidade, né? E logo assim, logo no começo do jogo, antes do dilúvio, o Flamengo abre o placar num pênalti do Lucas Halter, que não teve uma noite feliz, foi muito mal no jogo hoje, acaba cometendo pênalti no Bruno Henrique, que dá início à vitória do Flamengo. O Flamengo sobrando, né? Naturalmente, eu acho que é assim, o jogo deu para ver que o Flamengo ele chegou para uma decisão e o Botafogo para um segundo jogo, sem treinador, né, com todo respeito, lógico, ao interino hoje, mas a comissão técnica também interina, tudo aquilo de planejamento que a gente fala, como foi até o planejamento do Botafogo para o Mundial, hoje também fez diferença. Então a parte física, ela também diz muito sobre o que você faz taticamente, tecnicamente, nesse jogo, mas o Flamengo realmente ele veio as suas ações melhores, tudo mais bem treinadas, coordenadas, conseguindo
Aqui, ó, e a galera invadindo, troca de passes, Gerson, Luiz Araújo, todo mundo aqui comemorando, os campeões passando aqui no troca de passes, Léo Ortiz, Danilo. Cara, tem que chegar falando. Danilo, bom tê-lo de volta ao futebol brasileiro, um cara com uma história incrível, né, Danilo? Um cara que só passou por grandes clubes, chega a mais um e já, logo não teve chance de estrear ainda, né? Mas já conseguiu comemorar junto com seus companheiros o primeiro título com o Flamengo. Como é que você sentiu o ambiente, esse início de trabalho, esse início de ano, junto com seus novos companheiros, Danilo? Prazer tê-lo com a gente aqui no Troca de Passe. Bem-vindo de volta. Obrigado, Felipe, Alex. Nos enfrentamos algumas vezes. Incrível chegar a ganhar pelo clube do meu coração. Agradeço o elenco, o Bruno Henrique, o Felipe, que me deram a oportunidade de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo, né? Tive uma conversa rápida com o Bruno Henrique no final do jogo e se você vê o comportamento dele durante o jogo, você entende por que esse time ganhou tanto, por que continua sempre pronto para vencer, porque tem um comportamento de querer mais, um comportamento que não diferencia dos outros jogadores que são mais jovens ou que são mais novos. Ao contrário, dá o exemplo, corre, se dedica, sempre com humildade, sempre com vontade de fazer melhor. Então essa é uma grande explicação de por que o Flamengo está tanto tempo vencendo ou tão perto de vencer. Alex. Meu querido, que bom te ver aqui de novo. Enriquece muito o nosso campeonato e acredito que nesses últimos anos vocês também têm visto lá que tem ficado mais interessante, né? Melhores equipes, mais equipes se organizando, virando o SAF ou não, melhores jogadores vindo e profissionais consequentemente, sendo mais disputado. Só que a questão de mentalidade que a gente vê, daquilo que você chegou pelo pouco tempo ainda e vê um nível de jogo que fez hoje, lógico que tem muito a ver com o todo, mas a diferença sobre como o Felipe Luiz ele chega bem preparado, né, cara? Essa questão da carreira vitoriosa como atleta, eu acho que é um atalho para hoje ter um time ligado o tempo todo, mesmo que sendo início de temporada, né? Eu acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e ambiciosos, assim como o Felipe, que sabem que tem que evoluir muito ainda, mas tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de trabalhar sempre da mesma maneira todos os dias, de não se contentar nunca. Em termos de estrutura, eu fiquei muito surpreso com aquilo que o Flamengo oferece. Em termos de mentalidade também dos atletas, creio que o futebol brasileiro está melhorando realmente muito. E depois tem uma outra componente, eu diria duas componentes, que é muito difícil de explicar para quem está lá fora, que é a qualidade técnica do jogador brasileiro. Outro dia a gente treinou no campo do Remo, que estava mais ou menos, e eu via o Matheus Gonçalves, os meninos assim com uma qualidade para tratar a bola incrível e difícil de ter, e depois o calor humano, que é uma coisa que a gente não consegue explicar para quem está lá fora. Deixa eu fazer só desculpa. Esse negócio, 33 anos, certo? Esse tempo todo lá jogando de lateral e tal, aquele negócio. O pessoal tem muita gente que fica, não, ele vai ser só zagueiro. Fala pra eles o que é ter 39 anos, ou 33 anos, que dá ainda pra fazer muita coisa de lateral, não dá? Eu acho que eu tive a sorte de trabalhar com grandíssimos treinadores na minha carreira. Eu teria sido pouco inteligente se eu não tivesse absorvido tudo aquilo que eles tinham para me oferecer, né? Então, chegar nessa idade aqui com tanto conhecimento, com tanta cultura futebolística, me faz poder jogar em várias posições do campo. E aquilo que eu também falei ali na conversa com o Bruno Henrique, eu cheguei, muitas vezes parece que o capitão da seleção brasileira, um jogador com tanto tempo de Europa, eu cheguei para agregar, para ajudar eles a continuar o trabalho que eles vêm fazendo de forma tão brilhante. Obrigado, Danilo. Obrigado pela gentileza de sempre. Valeu. Boa temporada para você no Flamengo. Bom retorno. Obrigado. Valeu. Tá aqui Danilo, novidade do Flamengo nessa temporada. Os jogadores estão fazendo aquela famosa volta olímpica aqui para saudar os torcedores do Flamengo, presentes em grande número aqui no Mangueirão, em Belém do Pará. Alex, a gente voltando a falar um pouco sobre o jogo, é claro que a gente estava dizendo aqui, fazer essa decisão da Supercopa um pouco mais à frente, daqui 2, 3 semanas pelo menos, por exemplo, para que os dois times chegassem numa condição física de preparação mais adequada, porque tanto o Flamengo quanto o Botafogo estão ainda numa fase meio que de pré-temporada, estão alternando o time titular, time reserva, para dar minutagem, um pouco de preparo físico, né, para que ele esteja mais próximo do ideal nesse início de temporada. Talvez o jogo, né, pro ano que vem fique melhor ainda se for um pouquinho para frente no calendário, né, Alex? Quem fala o Felipe, eu concordo, assim, a gente teve a oportunidade de viajar também com o pessoal da CBF, eu vim até do lado do Júlio, que organiza calendário, e a gente pôde trocar uma ideia, a gente pode entender também da dificuldade que é para você conseguir datas.
E ele falou que isso foi conversado e tem essa possibilidade, até porque o planejamento ele é feito, né, já lá atrás. Sim. Mas hoje eu acho que também fica uma questão sempre pra gente refletir. A gente não está aqui, é o dono da razão depois do que acontece para fazer, mas eu acho que seria interessante, importante, porque é um título gigantesco, né? Independente das equipes que hoje estão aqui, Flamengo e Botafogo, de um ano passado maravilhoso que eles fizeram, mas se tivesse 2 semanas a mais, pelo menos, com certeza o Botafogo teria uma condição até de mais competir justa. Competir mais. E aí, consequentemente, o jogo, eu acho que a chance do jogo ser melhor, ela acaba sendo maior. Então, a reflexão, acho que fica pro presidente Edinaldo, junto com o Júlio, o pessoal, para de repente pegar, porque eu acho que assim, se fosse trocaria por uma data ainda não decisiva do estadual, né, Felipe? E a gente vinha conversando sobre isso. Então, 2 ou 3 semanas, eu acho que ficaria mais perto de um ideal para ter um jogo até melhor hoje ainda. É isso, tá chegando aqui o Michael, que já tá colocando ali a escuta para conversar com a gente. Michael fez mais uma vez um bom jogo, vai conquistando títulos com o Flamengo, né? O Flamengo conquista o tricampeonato da Supercopa do Brasil, neste ano chamada de Supercopa Rei. Outra coisa, Alex, em respeito, né, a gente estava falando, vou chamar o Michael aqui, depois a gente continua falando. Grande Michael, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Senhor não, o senhor tá no céu. Meu pai me bate. Michael, eu queria que você falasse um pouquinho, mais um título com a camisa do Flamengo. Como é que você está se sentindo nesse início de temporada? Claro que não é fácil para ninguém o começo, né? Mas começar com o pé direito, começar jogando bem, conquistando um título em cima de um rival, acho que não podia ser melhor para vocês, né, Michael? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, obrigado pelo carinho. Um título logo no início do ano, ele é importante para a gente ver os nossos erros, nossos acertos, porque é um ano muito difícil esse ano, né? Teremos grandes jogos, vários campeonatos para disputar e temos que estar preparado, tanto quem entra no início, no decorrer da partida. E acredito que a gente acertou muita coisa. Hoje erramos algumas coisas, como é normal do futebol, e é isso que a gente vai tentar ajustar. Mas estou muito feliz pelo título, muito feliz pela entrega, muito feliz pela diversidade que nós tivemos do campo hoje. Mas fomos lá, se entregamos, lutamos, dedicamos. Quando tiver que fazer o gol, fizemos. Quando tiver que se marcar, marcamos. E isso é importante. Então estou muito feliz pelo carinho, muito feliz pelo título. Feliz também por cada pessoa que se dispôs a vir aqui diante da chuva. Muita gente, né? Sim, com essa chuva que atrapalhou muitas coisas, mas também ajudou em outras. Então, obrigado pelo carinho de cada torcedor que se vê aqui, o que ficou na TV assistindo também. Manda mensagem positiva, obrigado. Deixa eu só fazer mais uma antes do Alex aqui, é porque você falou sobre a chuva. Eu queria saber como é que vocês dentro de campo lidaram com isso, porque pro Flamengo era um momento bom do jogo, vocês estavam claramente melhores primeiro ali do que o Botafogo. Primeiro ajudou no mormaço, né, no calor. Isso, sim. Já estava 1-0 e vocês em cima, pressionando. Como é que foi lidar com 1h15 de paralisação, como foi no caso de hoje? Essa parte é mental. O Botafogo ainda tem lacunas e o elenco do Flamengo é o contrário, né? Ele não só não tem lacunas, como jogadores que fizeram muita falta no passado voltaram. Quer um exemplo? Você tem um Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Né? E ele entra e ele faz muita diferença pro 3-0, pro gol que mata o jogo. E os jogadores que já estavam lá continuam também em altíssimo nível. Então, assim, reforçar tudo que o Fábio já disse aqui. O Wesley, que é um jogador que quase saiu, ficou e depois que ficou, tem jogado sempre em alto nível. Hoje, de novo, não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo, chegando muito bem à frente. Então, assim, o Flamengo me parece hoje ter um time muito forte, mas também um banco que nenhum outro time do Brasil tem. E isso para uma temporada tão desgastante que vai ter esse ano, inclusive um Mundial de Clubes, o que pode levar esse número de partidas lá para o alto, porque você imagina o Flamengo chegando à reta final de todas as competições, é muito bom que o Flamengo tenha um elenco tão qualificado. Né? O próprio Bruno Henrique foi um cara que naquele momento de renovação, e passada a renovação, a gente chegou a discutir se o Flamengo tinha se antecipado ou não em renovar com o jogador, até porque tinha concorrência naquele momento, né, Jailson? De repente ele vira o titular e mais uma vez é protagonista de um título. Mas aí é o Felipe Luiz. Numa boa. Os 3 anos, a gente falava, né? 3 anos da renovação do Bruno Henrique, tinha acabado de ter aquela contusão muito séria, enfim, teve aquele imbróglio todo, se resolveu, teve a renovação, só que aí o Felipe Luiz volta a jogar no 4-4-2. É impossível não falar de sistema tático num momento como esse, porque aí o Bruno Henrique volta a ser dupla.
de ataque. Hoje ele não com o fica mais Gonzalo. hoje com Plata e não fica mais lá aberto na ponta esquerda, marcando lateral ou com o pé na linha lateral. Ele volta a ser dupla. Aí ele no esticão, vai pra cima, consegue ter associação com o cara que tá próximo dele. E aí você vai tirar o melhor do jogador. Por isso que ele foi tão decisivo. Tanto com a pressão em cima também. O Flamengo teve a pressão muito grande, muito forte em cima. Os gols foram basicamente assim. Primeiro gol, roubada de bola depois do lateral mal cobrado. A bola vai no Bruno Henrique sofre o pênalti. O terceiro gol do Luiz Araújo, roubada de bola também. Entendeu? Aliás, são duas jogadas em cima do Lucas Halter. Em cima do Lucas Halter, exatamente. Né? Porque é o pênalti feito e depois a bola e assim, dá até pra dizer que no segundo gol também ele podia ter fechado mais o espaço ali, né? Ali não é um gol de erro individual, mas também poderia ter feito melhor. E, assim, a qualidade das finalizações, né? A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, é uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais e ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Que não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então, não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo para mim. Ele e nessa conta o Arrascaeta. 14, é isso? 14. E tem um detalhe no segundo gol. Vitórias e títulos. E tem um detalhe no segundo gol. Maluquice. Eu tava curioso ali assistindo o jogo, porque o Flamengo tava marcando, pressionando muito o Botafogo, não tava deixando o Botafogo sair. E eu fiquei curioso para saber quando foi o contrário. E foi quando nesse lance, né? Foi o segundo gol. Quando o Botafogo pressionasse o Flamengo, o que o Flamengo ia fazer? O Flamengo foi recuando a bola, foi no Rossi. E aí o Rossi quebra perfeitamente no Plata. E aí a zaga do Botafogo hesitou, o Plata deu a casquinha e aí sai no Michael. Então até na quebrada, o que o Flamengo obrigou o Botafogo a fazer, que era o John quebrar as bolas, que o John acabou errando hoje, quando o Botafogo obrigou o Flamengo a fazer, o Rossi acertou e aí 2-0 num clássico desse tamanho. Com o time nem conseguindo sair jogando, você já dificulta muito. O que chama atenção também é um início de trabalho, né, de ano, de trabalho não mais de ano. E as ideias do Felipe, elas estão muito claras, parece, na cabeça dos jogadores, né, Bruno? Então, assim, como o Jailson falou, Léo, assim, a marcação sob pressão, quando ela não acontece, tem uma retomada muito rápida de posicionamento, né? Então, você vê esses jogadores de beirada, o Gerson também, que às vezes atua centralizado e um pouco mais pro lado direito, o Michael, que faz esse corredor, né? Então, ele volta para acompanhar a marcação. Então, são sincronismos de movimento já, né? Então, assim, o Felipe falou sobre isso na pré-temporada, o quanto ele ia trabalhar esses aspectos táticos, porque como ele mesmo falou, ele tem nas mãos, na opinião dele, o melhor elenco da América do Sul, mas isso tem que estar conectado, né? Essa movimentação. O Flamengo em alguns momentos joga com 4 homens de frente, 4-2-4. É isso, 4-2-4. Então, assim, isso é muito bacana quando o time está pressionando alto, mas também tem que ter um comprometimento na hora da retomada. Esse gol, né, que parte do Rossi, então, assim, a ligação rápida, né, a raspada, então você vê que também tem uma movimentação de saída em contra-ataque. Então, isso é o início de trabalho, né? O Botafogo, como a gente já falou, está num outro estágio, mas chama a atenção, assim, as ideias que o Felipe tem colocado para esse grupo, a maneira como esses jogadores têm absorvido tudo isso, e aí o que foi apresentado em campo hoje chama a atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo nessa questão de mano a mano, de decisões tomadas. Então é isso, assim, é o início de trabalho, é um título importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, né, que se colocam hoje como os maiores ganhadores de títulos do Flamengo, mas chama a atenção pela maneira como esses jogadores têm absorvido as informações do Felipe Luiz. Porque ainda é um início de trabalho também do Felipe. Sim. São 19, 20 jogos, né, Léo? Sim, uma derrota, 2 títulos. Lembra que Jesus tinha essa estatística também, mais títulos que derrotas? E assim, ele tem um conhecimento do elenco muito bom, ele tem o respeito do elenco. Você percebe que assim, respeito não é uma questão de idade ou de veterania, né? É uma questão de conhecimento. Aí, nação, então, Mengão, tricampeão da Supercopa do Brasil. Já deixa sua risada nos comentários, né, nação? Porque o Mengão amassou o Botafogo. Essa é a verdade. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.